Fala pessoal que acompanha aqui o canal do portal Aeroflap no YouTube. Hoje, infelizmente, eu tentei gravar alguns vídeos na última semana, infelizmente não venho aqui com boas notícias. Estou gravando esse vídeo no dia 26 de fevereiro, é um sábado. Ainda está tendo aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E nós lançamos recentemente, nessa semana, e se passou agora, uma matéria sobre os aviões dos Estados Unidos que estão na Europa, fazendo parte ali do esquema da OTAN e tudo mais. Por enquanto, até o momento que eu gravo esse vídeo, nenhum avião da OTAN se prontificou a defender o espaço aéreo ucraniano. Ainda há lutas somente entre a Força Aérea da Rússia, né, vamos dizer assim, a Força Aérea Ucraniana, no espaço aéreo acima da Ucrânia. Os aviões da OTAN estão fazendo, nos últimos dias, nas últimas horas, vamos dizer assim, um extenso policiamento aéreo com o uso de reabastecedores, caças decolam, pousam, aí decola mais caça, e eles continuam fazendo esse policiamento constante. É um nível de alerta que a OTAN nunca teve desde que foi criada praticamente. Primeira vez que a gente vê um nível de alerta desse jeito da OTAN. E esses aviões estão fazendo um policiamento aéreo acima da Romênia, que é um país que quase faz fronteira total com a Ucrânia, só não faz por causa da Moldávia, que é localizada logo ali do lado. Também no espaço aéreo da Polônia, que é outro país que faz fronteira com a Ucrânia e fica também no leste europeu. E alguns desses aviões dos Estados Unidos que estavam então operando na Europa através da OTAN, eles foram deslocados mais ao leste europeu, das suas bases localizadas na Inglaterra, por exemplo, aviões que ficam na Alemanha, na Espanha, eles foram deslocados desses lugares, até mesmo da Itália, mais para o leste europeu, para defender esses países que estão ali meio que sofrendo uma ameaça neste momento. A gente viu a notícia até que a Rússia ameaçou outros países como a Finlândia, que é um vizinho da Rússia, além da guerra que a gente já sabe que está acontecendo lá na Ucrânia. E com base nisso, nós fizemos, nessa última semana, como eu falei para vocês no início do vídeo, uma matéria sobre os aviões dos Estados Unidos que estão na Europa com algumas características básicas de algum deles. O vídeo aqui é de minha autoria, juntamente com o roteiro desse vídeo, mas todo o roteiro foi baseado na matéria do nosso editor Gabriel Centeno, que ele é responsável pela parte de aviação militar do site. Como muita gente já me conhece aqui na Aeroflap, eu sou mais responsável pela parte de aviação comercial, então desculpa se eu cometi algum erro, mas eu estou tentando acertar o máximo aqui, trazendo uma informação que muitos estão pedindo sobre caças, bombardeiros, aviões de reconhecimento que estão sobrevoando a Europa neste momento. Muita gente manda prints do FlyRadar ou de outros aplicativos como o Airbox, também tem um FlyAware, né, que o pessoal acompanha bastante. Esses aplicativos, eles fazem um rastreamento através de sistema DSB. Inclusive tem uma imagem agora mostrando para vocês de um KC-135 voando meio que em conjunto com o F-16, ali provavelmente é um reabastecimento aéreo, o famoso REVO, acontecendo acima do espaço aéreo da Romênia. Então, vocês veem como é que está a situação aí. Muita gente mandando essas coisas para a gente, perguntando o que está acontecendo, quais são os aviões envolvidos, quais são as características. E este vídeo aqui hoje é para esclarecer todas essas coisas para vocês. Então, vamos lá? O primeiro avião norte-americano, operado também pelos Estados Unidos, dessa lista que eu vou falar aqui para vocês, é o F-15, que está disponível lá na Europa em duas versões diferentes. O F-15, como todos conhecem, é uma aeronave veterana, tem um amplo histórico na aviação militar, é um caça muito, muito potente, um dos mais potentes até os dias atuais, apesar dele ser, vamos dizer assim, de geração inferior ao F-22 e ao F-35, ele ainda assim é muito útil e até hoje vários países ainda compram esse tipo de caça. É o único caça do mundo a ter mais de 100 vitórias em combates e nunca foi abatido numa situação de combate. Só para vocês terem noção da potência que o F-15 é para uma força aérea de qualquer país que seja. Mais utilizado pelos Estados Unidos, o F-15 está disponível atualmente a partir da base aérea de Lask, na Polônia. Como eu falei para vocês, anteriormente esses aviões estavam na Alemanha, eles foram deslocados mais ao leste europeu para fazer esse esquema de policiamento aéreo. Também eles levaram, além dos F-15, claro, as bombas, os mísseis, o que eles precisam para fazer alguns ataques de urgência e emergência pela própria situação que a guerra gerou, infelizmente, lá na Ucrânia, e também a situação de perigo aéreo e perigo para outros países também, localizados ali no leste europeu, dessa situação se exacerbar, né? Essa situação ficar ainda pior, principalmente os países bálticos, porque eles fazem fronteira com a Rússia. Como eu falei para vocês,
duas versões estão disponíveis, a capacidade das duas versões é basicamente a mesma. A única diferença é que o modelo anterior, o famoso CD, ele emprega apenas mísseis do tipo ar-ar, né? Apenas mísseis capazes de fazer ataques a ar, enquanto a versão E, mais nova, um pouco mais moderna, ela carrega também mísseis que conseguem fazer ataques a pontos em terra, né? Então são mísseis tipo ar-terra. Ambos os modelos carregam cerca de 10 toneladas de carga útil, além de combustível. O peso do piloto é quase irrelevante nessa situação, mas o combustível sim é bastante importante, principalmente na questão de raio de combate. Ao todo são 15 caças do modelo anterior que estão na Europa atualmente. Vamos dizer que pode até ter mais aviões em relação a todos os que eu falo nessa lista, mas os que estão mais ao leste da Europa, neste momento, são 15 caças da primeira versão, CD, e ainda há mais 6 caças da versão F-15E, lá no leste europeu, neste momento, em pronta atividade a partir da Polônia. E os outros 6 caças que eu citei da nova versão, eles estão disponíveis a partir da Estônia, que é outro país também do leste europeu. Todos esses aviões fazem parte da OTAN, tá, pessoal? Vale ressaltar isso aqui para vocês. E agora eu vou entrar no F-16, que é um dos caças mais utilizados no mundo, se não for o mais utilizado atualmente. Eu ainda acho que ele é o mais utilizado atualmente, com mais de 2.000 unidades construídas desta aeronave, e atualmente há vários em atividade. A gente viu a Holanda utilizando esses aviões para fazer policiamento aéreo, a Polônia também utiliza ostensivamente, até porque o próprio país tem esses caças na sua frota, e nas forças da OTAN, as aeronaves norte-americanas operam a partir de bases aéreas na Itália, especificamente uma base aérea na Itália, e uma base aérea localizada na Alemanha, que vocês estão vendo o nome aqui embaixo, neste exato momento. E nessas duas bases aéreas a gente não tem um número X de caças, vamos dizer assim. O número é desconhecido ainda, só que nessa semana 8 caças F-16 dos Estados Unidos e com militares norte-americanos também foram deslocados para a Romênia para intensificar esse policiamento aéreo realizado pela OTAN. A gente tem um pouco mais de força aí com um caça que é muito utilizado, Portugal utiliza, Holanda utiliza, Bélgica, Grécia, Dinamarca também utilizam o F-16 lá na Europa. Então, além desses caças norte-americanos, nós também temos a Força Aérea dos outros países, com alguns caças deslocados especificamente para missões da OTAN e outros caças para missões próprias de cada força aérea. Mas em uma situação que o artigo 5º seja utilizado, vamos dizer assim, todos os caças estão disponíveis imediatamente. O próximo caça dessa lista é o F-35, é um dos caças mais versáteis, vamos dizer assim, neste atual momento em uso no mundo, da 5ª geração, e aí eu já estou falando em caças versáteis de tecnologia extremamente moderna. Vários países utilizam o F-35 atualmente, inclusive países da Europa, como a Inglaterra, por exemplo, utiliza o F-35, a Holanda utiliza o F-35, a Dinamarca também utiliza, a Itália utiliza o F-35 na sua frota, inclusive a Itália participa do processo de construção do F-35 enviando componentes, o Reino Unido também participa nessa questão de componentes do F-35, e os Estados Unidos não poderia deixar de mandar alguns caças dos mais avançados, de 5ª geração, para a Europa para uma situação de possível combate e também para apoio das missões de policiamento aéreo da OTAN. Nessa semana especificamente, 12 caças F-35 foram deslocados dos Estados Unidos, da base aérea de Utah, para a Europa, utilizando reabastecedores e tudo mais, para intensificar esse policiamento aéreo da OTAN. Estima-se que esses F-35 estão, neste momento, operando a partir da Alemanha. Tá? Então, eles fazem policiamento aéreo a partir da Alemanha. Outros caças podem estar disponíveis também pelo próprio Estados Unidos, na Europa, mas, por enquanto, ninguém sabe a quantidade ideal, a não ser esses 12 caças que foram deslocados exclusivamente para o policiamento aéreo da OTAN e possivelmente a partir da Alemanha. Agora, saindo um pouco dos caças, né, porque de caça os Estados Unidos só mandou isso nesse momento para a Europa, desses modelos, né, vamos dizer assim, os Estados Unidos ele utiliza em massa os seus próprios aviões de caça, então a gente não vê outros modelos como o Eurofighter, que ele é um outro caça europeu, o Rafale também, que ele é um outro caça fabricado pela França, o Tornado, que é um caça muito utilizado pela Alemanha e foi utilizado também passado por outras forças aéreas. A gente não vê esses tipos de caças na Força Aérea dos Estados Unidos. Então, de caça a gente só tem esses modelos. Lógico, se eu for colocar país europeu aqui, expande muito mais essa lista de modelos que estão em operação. E aqui vamos diretamente, depois de sair dos caças, ainda se tratando de armas, vamos para o B-52, que é um dos bombardeiros quase centenário, né? Está indo para 50 anos agora em 2050. E está sendo renovado
para completar os 100 anos na frota da Força Aérea dos Estados Unidos, porque ele ainda é muito útil. A capacidade de carregar bombas desse bombardeiro é extremamente grande e significativa para qualquer força de ataque no mundo. Vale ressaltar que neste momento somente 3 países operam bombardeiros deste tipo, bombardeiros de grande porte. Temos os Estados Unidos com os aviões B-52, B-1 e B-2, temos também a China, um bombardeiro único que eles fabricam por lá, e também temos a Rússia, que utiliza o Tupolev Tu-160 na sua frota, em uma quantidade bem menor do que os Estados Unidos tem de bombardeiros atualmente. Porém, bombardeiros não são como caças, né? Geralmente bombardeiros são pouco manobráveis, eles têm uma dificuldade grande de ser super manobráveis como os caças, até mesmo pelo peso que essas aeronaves carregam em si, né, em bombas, combustível e tudo mais. Em compensação, a autonomia é muito maior. Em contrapartida, diferente de um caça de quinta geração, como o F-22 e o F-35, a assinatura de radar de um bombardeiro é enorme, então não dá para usar um bombardeiro gigante em qualquer situação. Por isso mesmo, a Rússia tem alguns bombardeiros que eles parecem um caça. Vocês sempre perguntam para a gente, parece um caça, mas não é um caça. Na verdade, ele pode servir como um bombardeiro no caso do F-15, que a gente acabou de falar no início desse vídeo. Atualmente são 4 bombardeiros B-52 que estão na Europa, eles estão a partir de uma base aérea na Inglaterra, porém eles vivem fazendo missões de treinamento junto com a República Tcheca, tá? Vale ressaltar isso. E a República Tcheca foi uma das primeiras, inclusive, a condenar essa invasão russa na Ucrânia. Mas como eu falei antes na questão dos caças, é impossível a gente estimar uma quantidade concreta de bombardeiros em atividade na Europa neste momento dos Estados Unidos, porque a gente só tem informação desses 4 bombardeiros que foram deslocados dos Estados Unidos, uma base aérea na Inglaterra, que cedia essa operação toda, a famosa Fairford. Por enquanto é isso, pessoal. Para quem não conhece o B-52, ele é um bombardeiro que é capaz de carregar mais de 100 bombas de pequeno porte ou até mesmo bombas nucleares. Então, a capacidade dele é bastante significativa e ele pode cumprir voos com até 10 mil quilômetros de alcance. Uma arma considerável que os Estados Unidos têm na mão. Além disso, nós temos os reabastecedores KC-135 e o famoso KC-10. O KC-135 é uma versão atualizada do 707 com motores CFM56, que são mais econômicos do que aqueles motores originais do 707. E o KC-10 é uma versão tanker do DC-10, do antigo DC-10. Enquanto o DC-10 ele já está meio que em deuso, o KC-10, me desculpa, está meio em desuso na Força Aérea dos Estados Unidos, porque ele está sendo substituído pelo KC-46. O KC-135 ainda tem uma vida considerável aí para frente, e como eu citei no início do vídeo, ele anda fazendo diversos voos ali no leste europeu, acima da Polônia e da Romênia, acompanhando caças de várias nações que estão voando e reabastecendo esses caças, que logicamente tem uma autonomia muito menor do que um avião de reabastecimento que chega a ter incríveis 13, 15 mil quilômetros de autonomia quando ele está no voo de transferência. Quando ele vai transferindo combustível, essa autonomia diminui. Então, eles ficam fazendo essa rotatividade de aviões no ar, aí desce um avião de reabastecimento, sobe outro para apoiar a missão. Essa questão toda aí de policiamento, de aviso que eles estão fazendo de uma forma que nunca foi feita. Além disso, que muita gente pergunta para a gente, manda print, aviões de reconhecimento que estão atualmente sobrevoando a Europa e principalmente acima da Ucrânia ou muito perto da Ucrânia. Nós tínhamos até o ataque dessa quarta-feira o famoso RQ-4 Global Hawk, um drone norte-americano, conhecido pelas nomenclaturas Forte 10, Forte 11, Forte 12 e Forte 14, sobrevoando a área acima da Ucrânia. Neste momento, o Global Hawk ele continua fazendo missões 100% ativas ao longo do dia, só que ele sobrevoa o Mar Negro, em vez de sobrevoar a Ucrânia, devido à situação de conflito que está acontecendo nesse momento no espaço aéreo ucraniano. Este drone especificamente, ele impressionou o nosso público porque ele consegue ficar mais de 30 horas no ar fazendo missões. A gente viu isso direto, né? A gente acordava, o drone estava fazendo essa missão de reconhecimento, a gente dormia, o drone estava fazendo a missão de reconhecimento de terreno. Ele conta com 3 sensores básicos, que vocês estão vendo o nome desses sensores aqui. Mas basicamente ele tem um sensor de infravermelho, um radar AESA, do tipo AESA, que ele consegue identificar outras coisas. E o sensor infravermelho é muito importante, principalmente numa situação de combate, porque você consegue ver, através das imagens que são geradas ali, um deslocamento de tropa, um deslocamento de carros, de blindados, por exemplo, pela diferença de calor entre o terreno e esses objetos. Então,
Você consegue mapear onde está teu inimigo com imagens de altíssima resolução. Temos essa imagem, por exemplo, do Global Hawk gerada em 2008, de um incêndio na Califórnia, onde ele conseguiu rastrear os focos de fogo com muita precisão e ajudaram os bombeiros com esses dados para os bombeiros conseguirem agir mais rápido, eles conseguirem, na verdade, me desculpa, agirem mais rápido em relação ao incêndio e apagar o mais rápido possível. Até mesmo em missões de paz, um drone desse tipo aqui, ele é bastante útil. Atualmente são mais de 20 unidades que os Estados Unidos têm. Tem algumas versões, tem a Block 30, tem a Block 40, tem a Block 20, que já está sendo descontinuada, que é uma versão mais antiga, mais baseada nos sensores do 2, e a Block 40 mais atual. E na Europa nós temos 4 drones desse tipo voando a partir de uma base aérea na Sicília. Então eles decolam dessa base aérea na Sicília, vão até a proximidade da Ucrânia ou na própria Ucrânia, e depois eles voltam para a mesma base aérea, com essa autonomia que a gente falou que é impressionante. Além disso, nós temos aviões de reconhecimento RC-135, um outro avião baseado também no 707, só que esse aqui, eles são equipados com várias antenas e eles fazem missões ali de reconhecimento aéreo, e também tem versões dessa aqui que conseguem fazer outros tipos de reconhecimento, tem outros sensores, tem 2 versões disponíveis. E eles sobrevoam basicamente a área do Mar Negro, e esses sensores conseguem ter um alcance muito grande para buscar informações, que chega a superar os 240 quilômetros. Também temos aviões P-8. P-8 ele foi criado para fazer patrulha marítima e até fazer reconhecimento de submarinos que estão mergulhados abaixo da água. Então ele tem sensores ali com ampla capacidade, antenas com ampla capacidade também de detecção de sinais. Ele é um avião bastante versátil nessa questão de batalha marítima, geralmente operado pela Marinha dos Estados Unidos. Tá? E atualmente eles fazem alguns voos ali no Mediterrâneo, eles não chegaram ainda a fazer voos no Báltico, onde pode ter um deslocamento considerável de embarcações russas, mas eles estão fazendo mais voos nessa semana ali pelo Mediterrâneo. Não é um avião que aparece constantemente nos radares, tá? Ele não tem ADS-B, não tem sistema de rastreamento, é muito difícil enxergar esse tipo de avião nos radares. E o P-8 também realizou alguns voos ali no Mar Negro para detectar se há submarinos russos, se há embarcações russas trafegando pela região. A gente sabe que já há embarcações russas naquela região ali do Mar Negro. E todos esses aviões operam a partir de Sigonella, que é uma área ali, uma base aérea na Europa. E eles não foram deslocados mais ao leste europeu, mas pela grande autonomia desses aviões, eles conseguem fazer esses voos de reconhecimento durante várias horas a partir de uma base aérea distante. Além disso, nós temos o avião E-8 Jetstars, que é um avião só. Esse aqui a gente já tem uma informação mais concreta de quantos aviões realmente existem lá na Europa dos Estados Unidos, e somente um avião desse tipo existe atualmente na Europa, e ele está localizado na base aérea de Ramstein, na Alemanha. O E-8 ele faz basicamente uma vigilância de terreno, né? Ele faz um mapeamento do terreno, ele consegue, assim como o P-8, fazer cobertura no mar, então ele está sobrevoando bastante o mar Mediterrâneo, mesmo decolando a partir da Alemanha, e ele também está sobrevoando muito o Mar Negro nos últimos dias. E aqui vale destacar que ele tem um radar de varredura eletrônica ativa, o famoso AESA, que o Global Hawk também tem equipado na versão Block 40 dele. No caso desse E-8, vale destacar que, apesar de ser só um avião, ele é praticamente o último dos moicanos, né? Praticamente o último 707 com os motores antigos, os famosos charutinhos, que fazem muito barulho. Quem já viu um 707 decolando, essa é uma oportunidade de ver um avião aos moldes antigos, vamos dizer assim, operando. E é bastante diferente nessa questão de motorização dos aviões RC-135 e também do KC-135 que eu citei antes. E para finalizar esse vídeo, quero citar para vocês mais uma coisa dos Estados Unidos que está na Europa, que é bastante potente, que meio que eles cederam para a OTAN nesse exato momento, que é o porta-aviões USS Harry S. Truman. O presidente falar, né? Faz citação ao nome do ex-presidente dos Estados Unidos, que atualmente opera no mar Mediterrâneo sem uma base totalmente fixa, geralmente em apoio à Marinha Italiana, juntamente com aviões norte-americanos participando junto. Vale ressaltar que esse porta-aviões ele é de propulsão nuclear e consegue levar até 90 aeronaves, tanto no deck, na parte de cima superior, como na parte inferior através de, assim, tem uma garagem lá embaixo do porta-aviões que eles podem ir estacionando essas aeronaves e utilizando de acordo com a demanda. O porta-aviões ele pode ser operado com caças F-18, que a gente sabe que esses caças estão atualmente em operação na Europa e são caças norte-americanas. Além disso, tem uma extensa lista de aeronaves que eu, por gentileza, vou deixar aqui do lado para vocês, porque é muita nomenclatura, muita sigla,
e são esses aviões que esse porta-aviões pode receber, tanto no seu deck principal, e alguns desses caças também na parte inferior sendo estocados por ali. Quando eles precisarem, eles vão utilizar todos esses aviões. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Não é um vídeo muito feliz, eu estou literalmente chateado com toda a situação que está acontecendo, mas muita gente pediu para eu compartilhar essas informações com os nossos seguidores. Eu agradeço vocês por assistir um vídeo. Se vocês querem ver mais conteúdo desse tipo, se inscreva aqui no canal e até a próxima.